algumas já, que é o Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed. E aí eu escolhi esse que eu achei que fazia muito sentido com o que eu venho falando das outras palestras. Quem está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. E o título é mesmo que eu botei lá, que é Todos São Caminhos. E eu achei muito legal, que eu fiquei pensando naquela frase que a gente fala do quem nunca? Quem nunca se arrependeu por uma escolha? Quem nunca se arrependeu por uma decisão, por um caminho que escolheu, né? Por ter dado a oportunidade a uma pessoa de entrar na vida e que lá na frente trouxe algum desconforto, algum sofrimento, né? Mas que, na verdade, todos são caminhos. Mesmo quando não é um caminho que a gente hoje considera tão acertado, tão bom. Lá atrás, o seu eu do passado escolheu aquele caminho com as condições que tinha, com o conhecimento que tinha, com a maturidade que tinha. E naquela época você entendeu que ele era acertado. E se de alguma forma aquele caminho que você escolheu no passado te trouxe aprendizado, te trouxe uma nova forma de ver as coisas, então de alguma forma ele também foi positivo, também foi benéfico, né? E aí ele fala, que eu achei muito bonito, né? Se Deus nos criou com essa possibilidade de falhar, de errar, de recalcular a rota, ele tinha um propósito nisso que com certeza tem a ver com esse aprendizado, com essa maturidade. Ele não nos exige perfeição, que eu já falei em outras palestras aqui. Então, por que nós vamos nos chicotear condenando aquela escolha do passado, aquela decisão do passado? Se ele não faz isso, porque naquela época ela fazia sentido. E eu achei muito legal que ele fala assim, se ele nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas potencialidades e nossos limites. Deus, que é perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma como pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com a nossa falha. Contava com que todas elas nos ajudariam ao encontro da perfeição, mas cheias de encontros e desencontros. Por que a gente se condena, ele fala aqui, por que a gente se condena pelas escolhas erradas do passado? Se a gente não faz isso com o outro, porque com o outro a gente tem empatia, a gente tem uma palavra amiga, a gente tem atenção. Quando as crianças estão aprendendo, os bebezinhos estão aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a segurar os objetos, as pessoas não criticam os bebês porque eles estão aprendendo. Nós também estamos em aprendizado. Cada um no seu processo, no seu caminho de evolução, no seu tempo. Então, todos os passos que damos, todos os caminhos, todas as escolhas, por tudo que passamos, foram necessários para essa pessoa que somos hoje. Todas as dores, os momentos de alegria, de tristeza, de choro, de decepção, de arrependimento por uma escolha, foram essas coisas que moldaram quem somos hoje. Então, todos os caminhos são válidos. Todos são caminhos, todos os caminhos são acertados. Se eles nos levarem a uma reflexão, a uma melhoria como seres humanos no nosso caminho espiritual, por exemplo. Deus sabe dos nossos desafios espirituais, Deus sabe dos nossos desafios pessoais, Deus sabe dos nossos desafios no trabalho, e Ele nos ama e nos acolhe com todos eles. Ele quer que a gente continue caminhando, a gente cai, levanta e continua a caminhada. A gente errou, a gente vai refletir, a gente se refaz, recalcula a rota, escolhe um novo caminho, mas a gente continua caminhando. É isso que Ele espera da gente. Ele, como onipresente, onipotente, nos deu, que vem dele, o senso crítico de fazer escolhas. Se naquele momento você fez aquela escolha, naquele momento aquela decisão era mais acertada para o conhecimento que você tinha, para a bagagem que você tinha,
para aquele momento de caminhada era o que você precisava. A gente sempre chega no lugar certo, no momento exato onde a gente está sendo esperado. E as coisas assim também acontecem pra gente. As pessoas que chegam na nossa vida, os ensinamentos que elas trazem, tudo tem um tempo certo para acontecer. Às vezes tem um tempo certo para as pessoas chegarem e para elas saírem, porque elas cumpriram o tempo delas na nossa vida de aprendizado. Pra gente e para elas. Muitas vezes a gente não entende, e até no meu perfil pessoal essa semana eu falei no Instagram, que a gente precisa criar um hábito de conversar com a divindade, de conversar com o universo, porque às vezes a gente está tão emaranhado ali nos acontecimentos da nossa rotina, nos nossos enganos, nos nossos sofrimentos, nas nossas dúvidas, que a gente não vê nenhuma possibilidade. Então, divindade, universo, que infinitas possibilidades estão disponíveis para mim neste momento que eu ainda não considerei? Que coisas eu preciso enxergar nesse momento, nessa determinada situação que me seriam de valia para que eu alcance mais leveza, mais alegria, mais tranquilidade nas minhas decisões nesse momento? Porque às vezes a gente precisa abrir a cabeça, sair da caixa. Porque o universo é infinito em possibilidades. E Deus está presente em todas elas. Então, eu fiquei pensando, né, assim, a gente muito fica... Eu, particularmente, já fiquei várias vezes muito arrependida de algumas decisões que tomei. Mas a gente precisa fazer esse movimento de se acolher. Nesse sentido de todos... Naquele momento é o caminho que eu achei possível. Naquele momento, foi o meu senso crítico com a presença de Deus, de tudo que eu acredito na minha vida, de todas as divindades, dos meus guias, foi o que eu consegui acessar de melhor naquele momento. Com aquela maturidade, com aquele conhecimento que eu tinha, com todas as ferramentas que eu tinha disponíveis naquele momento, aquela foi a decisão acertada. Muitas vezes a gente toma decisões que causam sofrimento ao outro, mas era melhor que a gente podia fazer por nós mesmos naquele momento. E infelizmente isso vai acontecer uma série de vezes. Um momento a gente é atingido pelo outro, outro momento a gente atinge o outro, mesmo quando a gente não tem essa intenção. Então a gente precisa se perdoar. Naquele momento eu fiz porque era o que eu tinha disponível, o que eu podia fazer era isso. Eu sinto muito que eu tenha lhe causado isso, mas nesse momento é o que eu preciso fazer. Nesse momento dessa forma. Às vezes a gente tem uma chefia e precisa desligar uma pessoa que a gente gosta por uma série de decisões ali da empresa. E não é porque... E aí eu falo muito para as pessoas no trabalho, assim, mas fulano é uma pessoa ótima. Não estamos falando da pessoa, estamos falando do profissional. Nesse momento eu preciso de um outro profissional, por exemplo. E assim na vida também. Nesse momento, né, como eu estou, com a bagagem que eu tenho hoje, a minha caminhada, eu escolho me desconectar de algumas pessoas que não estão vibrando na mesma energia que eu. Amigos, colegas, relacionamento. A gente às vezes precisa fazer essa revisão e tomar essa decisão. Então a gente precisa se acolher de que Deus nos empoderou, desse senso crítico, dessa oportunidade de fazer escolhas, de ter o livre-arbítrio. E que mesmo que hoje você tenha evoluído, você tenha crescido com o que você passou ao longo da sua jornada, você lá naquele momento foi assertivo e hoje você continua sendo assertivo, porque você continua se conectando com o seu eu superior, com a sua divindade, com a sua verdade, para fazer a melhor escolha. O importante é isso, a gente continuar se conectando com as divindades, com o nosso eu superior, com o nosso eu interno, para fazer a melhor escolha. Nesse momento, a melhor escolha é essa. Então, eu queria fazer um convite para vocês, no momento de oração de vocês, no momento que vocês estiverem lá na casa de vocês, tiver uma semana difícil, um acontecimento difícil, fazer um movimento de acolher o seu eu do passado. Eu te vejo, eu te acolho e eu te agradeço. Agradecer.
Porque foi graças a você, meu eu do passado, que eu consegui reunir todos esses aprendizados e ser quem eu sou hoje. Eu gostaria de agradecer o meu eu do passado por ter me permitido continuar caminhando e chegar aqui. Eu gostaria de agradecer o meu eu do passado por não ter desistido. Então a gente precisa muitas vezes fazer esse movimento de voltar lá e se acolher e se abraçar e agradecer, né? Agradecer tudo aquilo que foi, como foi, porque tinha que ser como foi. As coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer. Aquele e se, que eu falei numa outra palestra, que a gente fica criando aquelas ruminações mentais, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado isso? Eu devia ter falado isso, eu devia ter respondido, eu devia ter... Não vai mudar, o passado já está lá. O que a gente pode fazer hoje é decidir hoje e mudar de hoje que vem para frente. Eu posso escolher hoje mudar o meu comportamento e ser alguém diferente lá na frente. Eu posso escolher hoje um outro caminho profissional, por exemplo. Eu posso escolher hoje com quais pessoas eu me conecto, quais atividades eu posso fazer para me elevar espiritualmente, mentalmente, psicologicamente. Eu posso escolher hoje cuidar do meu corpo para que ele me traga uma velhice mais confortável, mais autônoma. O que eu fiz de errado lá atrás, as coisas que eu fiz lá, já foi. Eu já estou pagando a conta, os meus joelhos já não funcionam mais como antes. Mas o que eu posso fazer de hoje para daqui para frente? Que caminhos eu posso tomar hoje para cuidar do meu corpo de uma forma melhor, de ser mais grata ao meu corpo pelo que passamos e pelo que ainda vamos passar? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Convidar vocês a fazer uma respiração profunda, fechar os olhos para a gente se conectar com as divindades e fazer uma oração. Agradecendo pela oportunidade de estar aqui hoje. Todos caminhando com as próprias pernas, com saúde, sejam lá quais forem os desafios individuais que você tenha, mas você tem uma relativa autonomia e saúde, você veio por livre e espontânea vontade caminhando até aqui. Foi possível que você chegasse no tempo que você se programou para estar aqui, cuidando do seu espiritual, da sua mente. Agradecer a todos que vieram antes da gente, que permitiram que a gente estivesse aqui. Tanto os nossos ancestrais, quanto o nosso eu do passado, como eu falei, a nossa criança de lá de trás, por tudo que passamos e permitiu que aprender foi um caminho para chegar até aqui e ser quem somos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, sejam todos muito bem-vindos.